Bom pessoal, eu vou executar aqui o procedimento de autodiagnóstico do ar-condicionado digital do Tida, mas é aplicado em outros Nissan com o mesmo sistema de ar-condicionado digital. Então, primeira coisa, a gente liga a ignição. O ar-condicionado estava ligado, então a gente vai desligar o ar-condicionado. Desligue totalmente a ignição. Aguarda 5 segundos. Ligue a ignição. Aperte e mantém pressionado o botão off. Pode soltar o botão. Então, o primeiro diagnóstico é o diagnóstico da iluminação e do display. Utilizando a seletora de temperatura, a gente vai entrar nos modos de diagnóstico. Então, eu vou mostrar aqui no computador quais são os modos de diagnóstico e como fazer o diagnóstico. Aqui a gente tem os modos de teste. Então, modo 1 é o teste de indicadores. Modo 2 é o teste de sensores. Modo 3 é o modo dos motores. Modo 4, o cheque de operação. O 5 é o teste de leitura dos sensores. E o 6 é o ajuste fino da temperatura. Aqui a gente tem a tabela de código de erros para o modo 2, que é o teste dos sensores. Então, se o display indicar código 21, significa que o sensor de temperatura ambiente está aberto. Ou se ele indicar alto 21, significa que o sensor de temperatura ambiente está em curto-circuito. A mesma coisa vai para os outros sensores. Sensor de temperatura interna, sensor do evaporador, sensor de luminosidade, detecta a presença do sol. E esse motor é o que seleciona a recirculação de ar. Ele também faz o teste da posição desse motor. Estando em modo 1, que é o teste das indicações, a gente pressiona o botão vermelhinho. Estamos em modo 2. Aqui já deu um erro, código 25. Se vocês verificarem na tabela, o código 25 é o sensor do sol. Por que ele deu esse erro? Esse teste tem que ser feito com luminosidade incidindo sobre o painel. Então, para a gente verificar isso corretamente, ou posicione o carro em área aberta, ou com uma lanterna, a gente posiciona no sensor de sol, que fica localizado próximo aqui do airbag. Aqui a gente tem a tabela de código de erros para o modo 3, que é o teste de motores. É o mesmo esquema. Se a gente tem lá o código 31, significa que o terminal 4 desse motor está em aberto. Ou se alto 31, significa que o terminal 4 está em curto-circuito. Esse motor Air Mix Door é o que faz a mistura de ar quente e ar frio. E esse Mod Door Motors é o que faz a seleção de saída do ar. Desembaçador, frontal, pés. Para entrar no modo 3, que é o teste de motores, a gente pressiona mais uma vez o vermelho. Executou, código 30, significa que está ok.
E aqui, pessoal, tem mais um procedimento para vocês que estão com o ar-condicionado embaralhado. Vocês selecionam, por exemplo, para sair o ar frontal e sai nos pés, ou para desembaçar e sai na frente. É só fazer esse procedimento aqui que conserta, tá? Então, estando no modo 3, tudo ok, a gente pressiona este botão e aguarda o procedimento de reset dos motores. Terminou o procedimento, indicação de código 30, está ok e resetado. O próximo teste, ainda com o motor desligado, é o modo 5, que é o teste dos sensores. Então, para entrar nesse modo, a gente pressiona o vermelho e mais uma vez o vermelho. A gente está em modo 5, que é o teste dos sensores. É interessante fazer esse teste com o carro descansado em temperatura ambiente para você verificar a equalização dos sensores. Então a gente pressiona o botão de desembaçador uma vez. Aqui a gente tem a indicação de 25 graus, que é a temperatura ambiente. Esse sensor geralmente ele fica lá na frente, próximo ao radiador. A gente pressionando mais uma vez, a gente tem a temperatura dentro do veículo, 25 graus. Esse sensor fica embaixo do volante, no painel. E pressionando mais uma vez, a gente tem a temperatura do evaporador, 23 graus. Significa que os sensores estão equalizados, não tem nenhum problema de calibração dos sensores. O próximo teste que a gente vai executar é o teste de funcionamento e operação do sistema de ar-condicionado. Aqui a gente tem a tabela referente ao modo 4, que é o de funcionamento e operação de todo o sistema. Então, se a gente posicionar no 41, ele vai executar a ventilação, habilitar a recirculação, totalmente frio, acoplar o ar-condicionado, velocidade do ar média com 5 volts e o ventilador frontal ligado. Se ligar o 42, vai habilitar a ventilação frontal e dos pés, recirculação, totalmente gelado, compressor acoplado, ventilador velocidade alta e a ventilação frontal acionada. Se a gente selecionar 43, mantém a ventilação frontal e dos pés, habilita a recirculação de fora em 20%, faz a mistura do ar frio e ambiente 50%, compressor acoplado, velocidade um pouco mais baixa, ventilador frontal acionado e assim por diante. Aqui a gente vai executar a partida do motor. Tá aí, motor em funcionamento. E vamos entrar no modo 4, que é o teste de operação. Então a gente está no modo 5, pressione o azul uma vez. Tá aí o barulho do compressor acoplando. O ar já está saindo gelado.
Nesse modo 41 é interessante fazer o teste dos sensores, porque ele vai estar acionando o compressor e gelando o evaporador, podendo testar o sensor do evaporador e o sensor interno ao veículo. Vamos aguardar o desarme do compressor. Já efetuou o desarme, então a gente pressione o botão vermelho e vamos medir a temperatura. Temperatura externa 26 graus, dentro do carro 24, temperatura do evaporador 7 graus, significa que está gelando e o sensor está funcionando. Vamos voltar para o modo 4 e vamos ativar o modo 42 aqui. Mudou para a saída frontal e pés. Gelo no máximo, velocidade mais alta. Vamos fazer o cheque do sensor de novo. Já deu uma boa esfriada no ambiente aqui interno. Então pressione o vermelho. Temperatura externa 27. Dentro do veículo 22. Evaporador 7 graus. Vamos voltar para o teste 4. 42. Próximo teste é o 43. Ele abre a recirculação de ar. O 44 ele já desliga o compressor. O 45 é aquecimento. Aquecimento máximo. E o 46 é aquecimento máximo, porém com a velocidade máxima do ar. O ambiente já está quente, vamos verificar o sensor. Então passa para modo 5. Temperatura externa 28, interna 26.
evaporador 5 graus. Esse modo 46, se vocês verem na tabela, ele mantém um compressor acionado, mesmo com ar quente, que é a função do desembaçador, que é um ar quente porém seco. Por isso ele manteve o evaporador aqui em baixa temperatura. Dentro desse modo 5, a gente tem um outro procedimento, que é a calibração do sensor. Então vamos supor que você selecione 22 graus e um termômetro interno está indicando 23 graus. A gente pressiona o botão para cima e com esses botões a gente faz a compensação da temperatura. Então, se pressionar o azul, a gente está diminuindo a temperatura, pode compensar até 3 graus, e pressionando para cima a gente compensa 3 graus positivo. Então vamos supor que no caso você selecionou 22 graus no painel e aí fisicamente está 23 graus. Você vai deixar em menos 1 grau. Pressione para cima. E para sair do modo de teste é só pressionar alto. Tá aí. Já o ar condicionado testado e calibrado.